Capítulo 11. Das sanções administrativas. Artigo 184. Constitui ilícito administrativo a prática dos seguintes atos pelo licitante: impedir, frustrar ou fraudar o procedimento licitatório, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Desistir de licitar, em razão de vantagem oferecida. Apresentar declaração ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, a atualização cadastral ou a participação no procedimento licitatório. Recusar-se, injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, exceto quanto aos licitantes convocados nos termos do artigo 59, inciso 12, desta lei, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. Cometer fraude fiscal. Artigo 185. Constitui ilícito administrativo a prática dos seguintes atos, pelo contratado: admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação. Haver concorrido, comprovadamente, para a consumação de ilegalidade, obtendo vantagem indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais. Ensejar a sua contratação pela administração, no prazo de vigência da suspensão do direito de licitar ou contratar com a administração ou da declaração de inidoneidade. Incorrer em inexecução de contrato. Fraudar, em prejuízo da administração, os contratos celebrados. Elevando arbitrariamente os preços. Vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado. Entregando bem diverso do contratado. Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida. Tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato. Frustrar, injustificadamente, licitação instaurada pela administração. Cometer fraude fiscal. Artigo 186. Ao candidato a cadastramento, ao licitante e ao contratado, que incorram nas faltas previstas nesta lei, aplicam-se, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurada a defesa prévia, as seguintes sanções: multa, na forma prevista nesta lei. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo não excedente a 0,5 anos. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a administração pública estadual. Descredenciamento do sistema de registro cadastral. Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos 2º, 3 e 4 deste artigo deverão ser aplicadas ao adjudicatário e ao contratado, cumulativamente com a multa. Artigo 187. A administração deverá constituir comissão processante para apurar as faltas administrativas previstas nesta lei. Artigo 188. Ao candidato a cadastramento, ao licitante e ao contratado é assegurado o direito de defesa no processo instaurado para aplicação de penalidades. Artigo 189.
Na hipótese prevista no artigo anterior, o interessado deverá apresentar sua defesa no prazo de 0,5 dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção de provas admitidas em direito. Parágrafo único. Quando se fizer necessário, as provas serão produzidas em audiência, previamente designada para este fim. Artigo 190. Concluída a instrução processual, a parte será intimada para apresentar razões finais, no prazo de 0,5 dias úteis. Artigo 191. Transcorrido o prazo previsto no artigo anterior, a comissão, dentro de 15 dias corridos, elaborará o relatório final e remeterá os autos para deliberação da autoridade competente, após o pronunciamento da Procuradoria-Geral do Estado ou órgão de assessoria jurídica da entidade. Artigo 192. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 10% sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 dias contados da data de sua convocação. 0,3% ao dia, até o 30º dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido. 0,7% sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido, por cada dia subsequente ao 30º. Parágrafo 1º. A multa a que se refere este artigo não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas nesta lei. Parágrafo 2º. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso. Parágrafo 3º. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, o contratado responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Artigo 193. Será advertido verbalmente, pelo presidente da comissão, o licitante cuja conduta vise a perturbar o bom andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa. Artigo 194. Serão punidos com pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a administração os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos V e 7 do artigo 184 e inciso 1º, inciso 4, V e 7 do artigo 185 desta lei. Artigo 195. Serão punidos com pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I-V do artigo 184 e inciso 2º, 13-V do artigo 185 desta lei. Artigo 196. Para aplicação das penalidades previstas nesta lei devem ser levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a administração pública e a reincidência na prática do ato. Artigo 197. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública é da competência do chefe do respectivo poder ou de quem dele receber delegação. Artigo 198. Decorrido o prazo da sanção prevista no inciso 2 do artigo 186 desta lei, a reabilitação poderá ser requerida perante a autoridade competente para aplicar a penalidade, sendo concedida sempre que o licitante ou contratado ressarcir a administração pelos prejuízos causados, se for o caso,
e comprovar que não mais subsistem os motivos que ensejaram a penalidade. Artigo 199. A declaração de inidoneidade será aplicada, após processo administrativo regular, às empresas e aos profissionais que tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os princípios e objetivos da licitação, demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a administração, em virtude de atos ilícitos praticados, tenham sofrido condenação definitiva por atos de improbidade administrativa, na forma da lei. Artigo 200. Fica impedida de participar de licitação e de contratar com a administração pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida,